Boa noite, né? Não sei como é que foi esse período para vocês, né? A gente se vê assim pela internet às vezes, tal, né? Mas eu confesso para vocês que, né, foi um tempo muito esquisito, né? Muito complicado, né? Porque me colocaram no grupo de risco, né? De repente eu estava lá no grupo de risco, nem sabia por quê, né? Mas lógico que eles... Pra você tava bom, né? E então, assim, na verdade, gente, a experiência assim de cada um, com certeza, é de cada um. Eu, aparentemente, né, sou classificado como uma pessoa forte, sei lá, né? Mas a gente, no princípio, eu fiquei meio atemorizado, né? Cheguei a pensar assim, bom, cheguei nessa idade que de repente já cumpri a missão, né? De repente o trem tá aí, né? Mas depois eu fui vendo com outros olhos, né? A gente vai enxergando outras questões e tudo mais. E tomei uma decisão, tipo assim, né? De não se entregar, né? De não ficar deprimido, essas coisas que as pessoas contam aí, né? E eu não fiquei deprimido, certo? Eu tratei de fazer coisas, de estudar, de ler, de escrever. Aí fui fazer umas lives, umas coisas assim, tal, né? Para me sentir vivo, né? Porque a gente tem que estar, para estar vivo, você tem que se sentir vivo, né? Porque às vezes tem gente que tá vivo, mas está se sentindo morto. Então foi isso. E é nessas horas que a gente percebe a importância da fé da gente, né? Da fé. Não de crenças, né? Crença A, B, C, D, né? Da fé. E do que embasa a nossa fé. Porque vocês sabem que existe fé de mais e fé de menos, né? Mas aí você, nessas horas, a gente percebe a fé que sustenta mesmo, é aquela fé que a própria doutrina espírita fala, né, que o Kardec fala, digamos assim, mas na verdade que os espíritos ditaram para ele, né, que ele codificou, né, que é essa fé racionalizada, né, aquilo que tipo assim, eu acredito porque por isso, tem substância a fé, e a fé precisa ter substância, né? Se a fé não tem substância, ela vai embora, né? Às vezes as pessoas depositam a fé numa religião A, B ou C. Aí alguém lá nessa religião decepciona a pessoa, perde-se a fé, né? Quantas pessoas acontece isso, né? É muita gente que acontece isso. Eu converso com pessoas, né, há muito tempo, converso com pessoas e observa-se nas histórias delas, né, que elas se decepcionaram com alguma coisa, com alguma pessoa e pronto, acabou a fé, não é? E a doutrina espírita, ela, digamos assim, nos dá uma sustentação no sentido de você sabe o porquê que você acredita naquilo, porque você pratica aquilo, né? Porque você procura se aprimorar, procura se aperfeiçoar. Você sabe por que você está fazendo isso. E você não está fazendo isso para ir para o céu. Você está fazendo isso porque você quer ser um espírito melhor, né? E um ser humano melhor, consequentemente. Então, é nessas horas que a gente vê a sustentação, né, da nossa fé numa doutrina que nos esclarece de cabo a rabo, né? Nos esclarece de A a Z, né? Não vou dizer que outras doutrinas não tragam esclarecimentos, porque trazem, mas o problema é que as pessoas não percebem isso. Porque nós que somos espíritas cristãos, né, nós temos duas doutrinas que comungam entre elas, que é a doutrina cristã, a doutrina do Cristo, não é a doutrina de alguma igreja, é a doutrina do Cristo, né, que estão nos evangelhos apócrifos e naqueles que foram consentidos,
São muitos evangelhos, né? E muitos estudos. Não sei vocês, eu sou um pesquisador, eu vou atrás. Mas existem tantos livros, né? Assim, esclarecendo cada vez mais, por exemplo, a doutrina cristã, do Cristo, tá? Eu recentemente comprei uma coleção, são 3 livros, né, chama-se A Segunda Vinda do Cristo, do Yogananda. Já ouviram falar? Yogananda é um dos Cristos, né, indiano, né? Ele é um daqueles avatares indianos de muita profundidade e tal, e ele comunga muito com a doutrina cristã e com a doutrina espírita. Né? Então a gente vai estudando mais elementos, gente que se aprofundou muito mais do que a gente, né? Então você vai compreendendo, né, como é que a sua fé se sustenta. Então, nesse período, por exemplo, de pandemia que eu estou falando, né, a grande sustentação, na verdade, né, foi, para mim, por exemplo, foi muito a minha fé. Lógico que você confia que a ciência também vai ajudar, né? Porque que a ciência vai ajudar aqui. Existem pessoas trabalhando para isso, pessoas de bem. Porque também tinha gente do mal trabalhando contra. Que as pessoas às vezes não percebem isso, né? Porque existe um embate. A verdade é essa, a gente às vezes fica negando, né? Mas existe um embate muito grande no planeta entre aspas, aí, entre o bem e o mal. Existe um embate muito grande. De gente que saiu não sei da onde, né? A gente pensa assim, né? De onde saiu essa pessoa que fica odiando todo mundo e não sei o quê, né? Saiu do nosso meio. Porque o nosso meio, ele é plural, não é? Nem todas as pessoas têm o mesmo nível de consciência, né? Não é homogêneo, tudo igual, né? Então, existe, infelizmente, essas falanges aí, né? Que vibram na negatividade, né? Por isso que é importante nós, que temos algum conhecimento, alguma consciência, que nós procuremos vibrar o tempo todo positivamente. Porque é assim que nós vamos ajudar a humanidade, todos nós. Vibrar positivamente, através da oração, através da meditação, tá? Através das boas leituras. Tudo isso é vibração, né? Talvez numa outra palestra a gente possa falar sobre essa questão vibracional. Hoje eu só estou pegando de leve, né? Estou reencontrando vocês, estou tentando passar limpo algumas coisas, né? Mas super importante que a gente continue vibrando positivamente. A gente não pode se entregar para qualquer vírus, né? Nem que seja o vírus do Ipiranga, né? Nós não podemos nos entregar, porque com certeza cada um de nós que aqui está ainda presente nesse corpo físico, ainda tem coisas boas para fazer. E não só por si, fazer pelos outros, né? Porque a gente não é só a gente, né? Nós sempre somos uma teia, né? Uma pessoa leva a outra e a outra leva a outra. Então, quer dizer, a doutrina espírita, nesse sentido, né? E a doutrina cristã, que faz parte está embutida dentro da doutrina espírita, é que tem gente que às vezes não percebe, né? Porque tem gente que lê a doutrina espírita e fica só nela, né? A doutrina espírita, ela é um complemento, na verdade, mais assim explanado, né, da própria doutrina cristã, em muitos sentidos. Basta
a gente ter essa paciência de fazer essas conexões. Porque nós não somos muito de fazer conexão, né? A gente, tipo assim, isso é isso, isso é isso. Separa. Vocês sabem que tinha um tempo que existiam pessoas no meio espírita que, tipo assim, só existe a doutrina espírita, né? Depois que as pessoas foram estudando, e aí foram ter a clareza de que as doutrinas comungam. Porque só elas vêm da mesma fonte. Como diz assim, as pessoas dizem, né? Elas foram todas enviadas, né, por Deus. Elas têm o mesmo nascedouro. As leituras são feitas de um modo diferente, né? É lógico que tem muita enganação por aí, né, gente? Isso aí a gente não pode se iludir também, achar que daí tudo é igual, porque não é igual. Porque há muitas distorções, infelizmente existem ramos religiosos ou seitas que distorcem, né? Tanto as falas do Cristo, como o próprio Deus. Há uma distorção muito grande, né? E a gente, eu sempre digo que nós, espíritas, temos a responsabilidade de termos senso crítico, certo? Porque a doutrina, ela vem para aguçar o nosso senso crítico, né? O nosso senso de observação, o nosso senso analítico. Ela não vem assim para dizer, isso é isso, isso é aquilo e acabou. Se fosse só isso, era muito pobre, né? Não é só isso, né? Porque eu tenho uma fala que eu digo assim que todo texto tem um subtexto. Vocês entendem isso? Todo texto tem um subtexto, ele tem mais um texto embutido nele, ou muito mais, né? E eu às vezes vou mais longe, eu digo assim, todo texto tem um subtexto, tem um contexto, e pode ter um pretexto. Tá vendo? E um pretexto, né? Esse pretexto tem mais a ver com os humanos, né? Por que o fulano está falando isso, né? Por que o fulano está escrevendo isso? Eu, como escrevo muito, né? Outro dia eu estava me perguntando para mim mesmo, né? Por que eu escrevo isso? Para quem que eu escrevo, né? Então, é tudo isso, né? A gente tem que fazer isso. Então, a gente tem, sabe, a nossa vida parece que é muitos anos, mas é muito pouco, viu? Para quem quer se dedicar a realmente estudar para praticar. Porque só o conhecimento, só o conhecimento ele é só conteúdo. Mas conteúdo sem prática não tem valor. Vocês já viram pessoas que fazem discursos muito bacanas, né? Assim, blá, 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 blá. Daí você no dia a dia vê a pessoa chutando o cachorro na rua, né? Xingando o mendigo, etc. Falando mal disso, daquilo, cheio de preconceitos, de discriminações, etc. Não vale nada, né? Se não tiver o conhecimento associado à conduta, né? À prática. Então, a doutrina que eu coloquei ali, eu costumo dizer uma coisa, não sei se vocês vão concordar comigo. O Chico Xavier, né, esse ano, em junho, né, completou-se 20 anos, né, da seu desembarque, né, sua passagem. Então, eu estava observando. Você sabe que a internet aceita tudo, né? E você vai observando, nesse período de pandemia, por exemplo, quantas pessoas que se dizem espíritas apareceram na internet. Não sei se vocês já observaram isso, né? Não sei se vocês veem o YouTube, essas coisas, né?
Então tem gente de todo tipo dizendo-se espírita. Isso é problema deles, né? Eu não estou nem aí para eles, né? Cada um arca com as suas coisas. Mas um tanto de gente que quando você vê a pessoa, não sei, eu só posso falar como é que funciona para mim, tá, gente? Quando eu vejo a pessoa, sabe, eu já entendi tudo, não tem nada a ver. É só um oportunista, ou uma oportunista, dizendo-se vidente, dizendo-se isso, dizendo-se médium, dizendo-se isso e aquilo. Tá muito fácil, né? Você chega ali e diz, eu sou médium, não sei o quê, quem está falando aqui agora é o, né, fulano, ciclano, né? Essas coisas. Porque sempre vai ter gente para acreditar nisso. Entendeu? Porque sempre vai ter gente que não tem filtro. A pessoa não para analisar o que ela está ouvindo. Eu já vi, por exemplo, na internet, no YouTube, pessoas que surgem dizendo-se palestrante, mas não sei o que, não sei o que lá, não sei o que. E daí tem não sei quantas visualizações, aquelas coisas. De repente, passa um tempo, a pessoa desdiz tudo aquilo. Agora eu não sou mais espírita. Direito dela, né? Nunca foi, né? Mas não foi, porque estava numa vibe. Mas tem outras também religiões também que estavam. É a mesma coisa. É a mesma coisa. A pessoa se encontrou, às vezes ela pensou. Mas as justificativas normalmente são muito pobres. Às vezes para ela. Por exemplo, daí a pobreza é dela. Né? Eu não passo pano para essas pessoas. Entendeu? Então, assim, você observa que essas pessoas, na verdade, elas estavam em busca de ser famoso na internet, sabe? Buscando aparecer, porque tem algum conhecimento, então diz, eu vou lá e... Né? Aí, de repente, alguma coisa acontece que a pessoa cai a máscara dela, né? Ela não consegue mais continuar com aquela mentira que ela vinha vindo. Então, daí ela vai arrumar o quê? 1000 justificativas para isso, né? Eu não acredito mais por causa disso, não sei o que lá, não sei o quê, porque lá na casa espírita que eu fui, gente, eu já fui em casa espírita de todos os tipos, tá? Realmente tem umas casas espíritas que tem umas pessoas lá que são ego puro. Eles são os donos do negócio. E tipo assim, você tem que falar dentro da cartilha deles, não dentro da cartilha da doutrina. Porque eles não enxergam um pouquinho para cá. Então existe. Mas por causa disso, eu vou sair da doutrina, dizer, não, essa doutrina não vale nada. Porque em nenhum lugar existe gente perfeita, existe? Não. E cada um faz a leitura ao seu modo. Mas, eu digo, nós temos o compromisso de fazer cada vez melhor essa leitura. Uma vez eu disse aqui, se você lê o livro da Gênese e você não entendeu, leia de novo. Leia mais devagar. Pegue um parágrafo, destrinche aquele parágrafo, depois o outro. Não queira... Livro da doutrina não é livro, não é romance, para você sair correndo para ver se chegar no final feliz. Não, é para você aprender. Né? Então você tem que ler aos poucos. Né? Não é obrigado a ler todo dia. Você lê às vezes um pedacinho e fica a semana toda pensando sobre aquilo, para você ver se você entendeu. Se não entendeu, você até vai lá, consulta alguém que você acha que sabe um pouco mais, sei lá, né? Mas a doutrina, ela não tem como, sabe? Você, tipo assim, por causa de uma frivolidade que aconteceu lá na casa que você frequenta, que você diz, nossa doutrina não vale nada. Não tem como, sabe? Isso aí não justifica. Isso aí te diz muito sobre você. Né, que você não dá conta de aprofundar as coisas, que você quer coisas prontas, que você quer viver com pessoas. Você é imperfeito,
quer viver com pessoas perfeitas. E não é assim. Nem nós somos perfeitos, nem as pessoas são perfeitas. E a doutrina é a doutrina, as pessoas são as pessoas. Porque se você for ver, tem gente que diz assim, mas ele não era espírita. A pessoa faz uma coisa ruim, né? Daí a pessoa diz, mas ele não era espírita. O que tem a ver ser espírita com a pessoa fazer aquilo? Não tem nada a ver. Aí a pessoa diz também, eles dizem de outra forma também, mas ele não era tão evangélico, né? Ele não era tão católico. A doutrina não tem nada a ver com isso. Isso é com a pessoa. A pessoa é que, de certa forma, não entendeu bem a doutrina, não praticou, etc, etc, etc. Né? Então a gente precisa ter essa atenção, porque nós estamos vivendo num tempo, né? Esse tempo que a gente fala de transição planetária, né? Esse tempo de transição planetária ele já começou faz muito tempo, certo? É que agora ele está mais avolumado isso. Então essas distorções elas vão aparecer todo o tempo. Todo o tempo. Tá? Seja da doutrina cristã, seja da doutrina espírita, né? Vão aparecer todo o tempo, vão aparecer isso. Nós é que devemos estar preparados para isso. Não achar que vai haver uma mudança do dia para a noite, todo mundo vai virar santo. Isso não vai acontecer. Né? Então nós temos que estar atentos, porque esse é um momento, assim, nós estamos vivendo um momento de uma crise que é muito mais espiritual, muito mais crise de valores éticos, morais. Porque por trás de todas essas ações hediondas que vocês veem por aí, né, está a falta de ética, a falta de moral, a falta de compreensão, né, da vida, da compreensão de si mesmo, da compreensão do outro. Tudo isso que está acontecendo, seja na política, seja onde vocês quiserem, certo? Tudo isso que está acontecendo é fruto desse próprio embate que nós estamos vivendo. É fruto da própria sociedade que não prestou atenção no que ela estava criando. É como aqueles pais que não dão a mínimas para os filhos e de repente o filho aparece, né, fazendo coisas ruins e eles dizem, não, mas de onde que ele tirou isso? Ele tirou dali. Vocês não prestaram atenção, vocês não deram suporte, etc, etc. Porque nós também estamos vivendo um tempo que a coisa mais fácil que tem é culpar os outros. Não é? Já perceberam isso, né? Todo dia na televisão, eu não sei, vocês assistem televisão, eu não assisto tanto. Mas eu sei que acontece isso. Né? Todo dia alguém está culpando alguém por alguma coisa. Ninguém quer se responsabilizar por nada. Né? Se vocês pegarem o nosso país, a miséria aumentou 80%, desemprego, etc, etc, etc. Mas ninguém é responsável, né? A pandemia. Hã? A pandemia. A pandemia não tem responsabilidade nisso, né? Se as pessoas tivessem cuidado do jeito que devia cuidar, né, a gente tinha se livrado muito mais cedo disso tudo, etc. Né? Mas as pessoas querem, então hoje tem essa justificativa, né? Mas é por causa da pandemia. Mas a desonestidade vem da pandemia. O vírus era o Covid ou era o vírus, era o vírus da desonestidade? Né? A gente precisa parar de aceitar essas justificativas porque elas não se sustentam. Né? Elas não se sustentam em termos de ética, em termos de moral, né? Não se sustentam em termos espiritual, não se sustentam. E nós temos que estar atentos a isso, para que a gente possa, digamos assim, ajudar na consertação de tudo isso, né? Como é que você vai ajudar na consertação de tudo isso se você começa a acreditar
nas justificativas esfarrapadas que todo dia a gente recebe. Se você não enxerga a fundo o problema. Não é? Porque a sociedade brasileira, nossa, né, também, né, ela já vem há tempo, né? Essa coisa de passar o pano para os outros, né? Tipo assim, de aceitar justificativas mentirosas, etc. Aí você vai dizer, mas isso tem a ver com a espiritualidade? Tem a ver com a espiritualidade, porque nós precisamos entender que nós somos espíritos. E nós fazemos parte da espiritualidade. Nós não estamos longe. Mas é essas coisas assim do lado físico, material, lado espiritual. Nós estamos aí conjugados nisso, né? Não é? É uma conjugação. Nós somos corpo, mente, espírito, alma, perispírito. Nós somos um conjunto de estados e de elementos. E todos os elementos de ser. Né? Ser espiritual, ser mental, ser emocional, ser físico. Nós somos esse conjunto. Por isso que o ser humano é muito complexo, né? Mas é complexo porque ele não se conhece. Tá? Ele não se conhece, ele dá bola, ele fica muito em função da periferia, do que está fora dele, e não do que está nele mesmo. Tá? Então, falando do Chico Xavier, que né, há 20 anos né, fez a sua passagem. Falando do Allan Kardec, eu costumo dizer, quando eu digo gente, eu costumo dizer, é porque sou eu que costumo dizer, né? Não é todo mundo que costuma dizer, porque tem gente que fala outra linguagem, etc, etc. Não entro no mérito da linguagem dos outros, eu tenho que cuidar da minha, né? Mas o Kardec, né, é tido o quê? O codificador da doutrina espírita. É isso? É isso, Kardec? Não é? Você que é o Kardec não sabe? É? Então, eu costumo dizer que o Kardec é o codificador. Que o Chico Xavier, com todas as obras né, dos mentores espirituais né, que ele trouxe à tona para nós, ele é o decodificador. O que vocês acham disso? Porque a verve do Kardec, ela é o que? Mais filosófica, científica, literária. Ela tem todos esses componentes, né? Na codificação. Né? Codificando todas as respostas dos espíritos. Do espírito da verdade e de outros tantos, né? O Chico, o papel do Chico, né? Essa é uma grande felicidade do Brasil, que o Brasil não prestou atenção muito, né? Alguns prestaram. Nós tivemos aqui o Chico Xavier para decodificar, né? Quer dizer, colocar em prática tudo aquilo que a doutrina traz. O Kardec fala sobre caridade, não fala? Sobre humildade, sobre isso, sobre aquilo, né? Nas obras do Kardec. Né? O Chico praticou tudo isso. E reuniu próximo a ele pessoas que praticaram isso e praticam até hoje. Nós somos meio filho do Chico Xavier, né? O neto do Chico Xavier. Então, quer dizer, nós estamos nessa rota, né? De aprender a doutrina e praticar. Porque é isso que faz a gente se elevar. Então, essa é uma coisa que a gente precisa refletir sobre isso. Eu trago
eu trago coisas para a gente refletir, né? Eu não trago assim todas as respostas para tudo, porque não é o meu papel, né? A gente traz aquilo que para alimentar a reflexão, para alimentar a reflexão. E a gente aumentando a nossa reflexão, nós vamos melhorar a nossa prática, né? E o nosso processo evolutivo, né? Então, aí você vai pegar, né, nas obras, as obras do Chico Xavier, né, que são do Emmanuel, do André Luiz, etc, etc, você vai ver que ali vem uma depuração da própria doutrina espírita colocada em termos práticos, inclusive no além, né? Se você pega o André Luiz, ele traz para nós muita notícia do além, de como é que as coisas acontecem na outra dimensão, nessa dimensão espiritual mais elevada. Falei uma coisa, mas ao mesmo tempo o meu anjinho falou assim, não é tão mais elevado. Porque esse extrato onde o André Luiz esteve, não era o suprassumo da elevação, viu, gente? Vocês entendem isso, né? Não era. Era um caminho intermediário. Lembre-se que o André Luiz passou pelo umbral, né? Ele foi resgatado do umbral e daí foi aprender a ser gente, né? A ser espírito mesmo, né? Então, porque são várias, a verdade que o mundo espiritual, ele é multidimensional. Entende? Multidimensional. Ele tem várias dimensões. Se você pegar o livro dos Espíritos, você vai entender isso, né? Quando fala das escalas da hierarquia. E você sabe que essa hierarquia, por isso que eu falei que uma outra hora eu falo, se vocês quiserem, essa hierarquia ela é vibracional. Cada hierarquia, cada extrato desse vibra numa certa energia. Por exemplo, se você vai na Umbanda, eu já fui na Umbanda, tá? Você vai, porque eu não gosto, eu falo que eu já fui para as pessoas saberem, porque senão fica que é achismo, né? A vibração na Umbanda é uma vibração. Então ali, aqueles espíritos daquela vibração, daquela dimensão é que vão trabalhar ali, né? Estou falando do melhor da Umbanda, tá, gente? E assim é o tempo todo, né? São várias escalas vibracionais e dimensionais. Mas, então, esses ditos mentores do Chico Xavier, né, Emmanuel vibrava numa outra dimensão, diferente do André Luiz. Se vocês observarem, né, a linguagem de cada um e o que cada um está trazendo, e assim são outros. Então, a doutrina espírita, né, ela traz para nós todas essas informações. Mas o Chico Xavier, através desses mentores, porque era aquele momento para ser feito isso, tá? Porque essa evolução espiritual, ela vai também em escala, né? O tempo de esclarecer muito do que o Cristo disse veio muito depois, né? Entenderam? Porque precisava, né, disso. E até hoje ainda é necessário maiores esclarecimentos que ainda nós não temos. Viu? Não temos. Então, eu digo assim, a doutrina espírita, gente, vou falar uma coisa, é uma espécie de iniciação a partir da doutrina cristã.
Ela é uma espécie de iniciação. E assim são outras iniciações. Né? Porque isso é multidimensional. E então, o Chico Xavier, ele representa muito mais do que nós pensamos que representa. Ele representa num sistema cósmico, multidimensional. Certo? Multidimensional. Não é só o Chico do Brasil, né? É muito maior que isso tudo. O problema é que as pessoas também, por falta de entendimento, de repente reduzem o Chico Xavier a um escritor de cartinha. Para as famílias que perderam alguém, etc. Essa não era a maior missão do Chico Xavier. Então a gente precisa entender mais o nosso Chico para ver que ele é um Chico global, né? Ele faz parte de uma hierarquia cósmica, o espírito, né, dele faz parte de uma hierarquia cósmica. E nós às vezes ficamos vendo muito por baixo. Eu estava observando alguns documentários que fizeram desses 20 anos do Chico, né? Fez, acho que o SBT fez, a Globo fez, tá? No YouTube vocês encontram isso, né? Está dividido até em parte lá. Muito legal, muito bacana, né? Mas até os próprios companheiros do Chico não enxergaram muito isso. Quer dizer, tecem muitos elogios pessoais ao Chico, né? Mas ainda não enxergaram essa dimensão maior do Chico. Então, estou trazendo isso, né, para a gente pensar a respeito. Aí, não sei se vocês se lembram, a última palestra que eu fiz aqui, antes de tudo, ela tinha essa fala ali, essa coisa do sede perfeitos. Não sei se vocês lembram, né? Vocês não são obrigados a lembrar, tá, gente? Senão a pessoa vai dizer assim, nossa, eu não lembro o que ele falou. Mas eu lembro, a minha memória é super boa, né? Graças a Deus. Eu estou vendo que a minha memória é super boa, que eu estou escrevendo uma autobiografia, sabe? Contando a minha história. Aí eu estou vendo como é que eu lembro das coisas, né? As pessoas estão mais próximas de mim, assim, que eu conto às vezes alguma coisa, a pessoa diz, mas como é que você lembra disso, né? Que eu lembro coisas, eu tinha 3 anos de idade, coisas assim, né? Entendeu? Eu lembro, tem gente que não lembra o que comeu ontem, né? Mas eu... Eu lembro, então eu estou vendo, né, que a gente tem, né, eu tenho essa memória boa, ainda tenho, né, depois de todos esses perrengues ainda tem, graças a Deus. Aí eu falei sobre essa fala do Cristo, né, amai-vos uns aos outros e etc, e serem perfeitos como é o vosso Pai. Isso é apenas uma espécie de aforismo, né, que o Cristo disse, né? Você percebe que os evangelistas, eles pegaram muitas das falas do Cristo assim como se fosse aforismo, né? Mas e colocaram nas histórias, né, que eles estão contando. Uns contam melhor a história, outros menos, né? Mas a gente tem que ler, viu? Os evangelistas têm que ler para você estudar também essas falas. A doutrina espírita, ela traz algumas definições bem mais claras disso, né?
Amai-vos e instruí-vos. Não tem isso? É o primeiro mandamento espiritual. Então, quer dizer, instruir-se para quê? Para viver na mesmice? Né? Instruir-se para compreender, para conhecer, para praticar, para edificar, para dar exemplo. É muita coisa numa simples frase, né? Então nós precisamos, né, ter essa compreensão, porque a doutrina espírita, ela não veio para se sobrepor a nenhuma doutrina, tá, gente? Pode ser que vocês ouçam algum discurso desse tipo, né? Pode ser até que vocês já ouviram algum discurso, né? Mas não é isso. Ela vem para somar e esclarecer, ela é muito esclarecedora. A verdade é essa. Por que que essa hierarquia espiritual permitiu que esses espíritos todos viessem trazer essas mensagens? Para dizer, ó, aquilo lá, tudo que foi dito lá para trás não vale nada, só a partir daqui. Não. Porque se você pegar a história, por exemplo, da própria filosofia, tá? Você vai ver que outras criaturas iluminadas vieram muito antes do Cristo, trazendo também exortações, explicações sobre a espiritualidade. Se você pegar, né, Sócrates, Platão, etc., vocês vão ver. Não é? Eu tinha estudado filosofia e depois de um tempo que agora, nesse período de pandemia principalmente, eu fui fazer uma revisão, né, daquilo que eu tinha estudado, e aí você consegue juntar os pontos. Do que disse Platão, do que disse Pitágoras, Sócrates, etc., nesse lado metafísico, esse lado além do físico. Metafísica é isso, né? Meta é acima, né? Além, né? Então, a gente vai vendo que de tempos em tempos, esses esclarecimentos, eles são trazidos, digamos assim, por algum ente mais evoluído. Né? E para que a gente vá aos poucos conhecendo mais. Porque o ser humano nem comportaria todo o conhecimento que existe. Não comportaria. Ele ficaria louco. Ia fazer coisas horríveis com isso. Porque essa índole humana, ela é muito ruim. Tá, gente? Nós estamos aqui para sair dessa ruindade. Porque a índole humana, ela é muito, né, contaminada por essas coisas do instinto, do desejo, essas coisas. A índole humana ainda é muito primitiva. Essa é a realidade. Então, esses ensinamentos, eles vêm de tempo em tempo, para nós, nossa, mas desde aquele tempo, né? Mas no aspecto, né, cosmológico, digamos assim, esse tempo é diferente, né? Para nós parece muito tempo, mas em termos da evolução universal, ele é muito curto, muito pouco. Por isso que a gente vem de tempos em tempos, a gente recebe mensagens, a gente recebe ensinamentos para ir aperfeiçoando cada vez mais, né? Porque a gente não conseguiria, né, absorver tudo. Vocês acreditam nisso, né? A gente não conseguiria absorver tudo, tá? Hoje eu até iniciei um texto, estava escrevendo um texto
É interessante que a inspiração do texto ela só vem na hora, depois eu esqueço até o nome do texto, né? Mas eu estava escrevendo um texto que é mais ou menos sobre... Agora eu lembrei, só lembrei um negócio. A busca de significados. É um texto curto, né? Normalmente eu procuro sintetizar, né? Porque... Então, nós não temos todos os significados da vida toda explícito. Todos eles, todos explícitos. Não temos. Não adianta se iludir com isso, né? A gente tem que ir passo a passo, ir descobrindo. Cada dia, né? Cada oportunidade, um pouco. Nós somos assim meio tipo crianças, né? A gente começa engatinhando, né? Caindo, etc, 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 etc. Né? A gente não tem noção de do que significa o todo criado por Deus, nesse sentido. Nós não temos nem capacidade para isso. A verdade é essa. Nesse planeta aqui não temos, tá? Nosso cérebro aqui não comporta isso. A gente consegue fazer, como diz assim, algumas equações, né? Algumas coisas, né? A gente não tem essa capacidade para entender tudo. Por quê? Porque ainda não entendemos nada. Essa é a verdade. Certo? Aquilo que você entende é muito pouco para aquilo que você precisa entender. Aí vocês vejam uma coisa super interessante. Nós estamos falando, hoje eu estou falando da doutrina espírita, né? Aí que vocês vejam uma coisa muito interessante. Como é que eu cheguei, e não sou só eu, tá? A essa conclusão. Né? Essa clareza, ela tem muito a ver com o estudo da própria doutrina espírita. Entende? Do aprofundamento da própria doutrina espírita. Que daí você vai enxergando. Alguma coisa a mais você vai abrindo, né? Certo? Eu falei uma vez, eu lembro de uma entrevista, já faz muitos anos, na televisão, me perguntaram um monte de coisa, umas coisas lá, e eu falei, eu disse assim, houve um momento na minha vida que uma janela se abriu, né? O vidro desembaçou. E aí eu consegui enxergar mais além e disse para mim mesmo, tenho que mudar de vida. Do jeito que eu estou vivendo, isso vai dar ruim. Talvez eu fui uma das primeiras pessoas que falou essa frase, viu? Vai dar ruim. Foi o que eu disse, vai dar ruim. Eu tenho que mudar tudo. Né? Porque eu estava vivendo o quê? Eu estava vivendo numa dimensão muito cheia de rancores, ressentimentos, raivas, insatisfações, frustrações. E eu estava indo para um caminho de autodestruição. Mas de repente eu estou lá lendo um livro, lendo outro, deu a luz. Opa, não é por aí. Entende? Então, assim, a doutrina espírita, ela não é uma religião, como muita gente acha que é. Né? A doutrina espírita, ela é o quê? É um manual de referência de evolução espiritual. É muito maior do que você catalogar e dizer, religião, né? Não, é muito maior do que isso, gente.
Então, quando a gente se diz espírita, será que nós dizemos assim, bom, agora nós somos espírita, então nós somos perfeitos? Então, ser espírita, eu acredito que seja estar no caminho, nessa busca de ascensão espiritual, de evolução espiritual. A gente, é tipo assim, estamos no caminho, estamos na jornada, né? Mineiro fala muito jornada, né? Não é isso? Peleja. Peleja, né? O mineiro fala muito, estou pelejando. Como é que vai, compadre? Estou pelejando, né? Então, nós estamos nessa peleja de evolução espiritual, certo? Cada um na sua dimensão. Não adianta a gente olhar na pessoa do lado e dizer, ó, eu estou melhor que aquele ali, né? Ele ali ainda vai ter que caminhar muito. Cada um na sua dimensão, né? As pessoas às vezes não respeitam os outros porque não entendem a dimensão que o outro está, né? A jornada, a peleja, ela é individual. Mas cada vez que eu dou mais um passo, mais alguém caminha comigo. Mais alguém caminha comigo. Porque nós espelhamos muito para os outros através do exemplo. O outro às vezes nem sabe o que nós sabemos, né? E será que precisa saber? Não. Mas o outro vê como é que nós andamos. E daí o outro diz, opa, isso é bom, né? Como é que eu faço para ir por aí, né? Então a pessoa vai buscar. Essa que é a questão, né? A melhor forma da gente ajudar os outros a evoluir é pelo exemplo. Não tem outra forma, assim. A gente pode fazer discursos e tal, teóricos, né? Não sei vocês, né? O meu trabalho, ele é estudar, pesquisar, etc., e observar também, né? Observar para entender e para melhorar. E a gente vê, né, muitos discursos hoje. A internet proporciona isso, né? Você vê muitos discursos, né? Mas a maioria dos discursos são só discursos, são só teorias. Vocês viram que eu citei aqui o Platão, né? Mas não fiquei falando do Platão, né? Porque não adianta ficar falando do Platão. Eu tenho que falar do ensinamento que ele trouxe, de algum ensinamento. Platão é o cara do mundo das ideias, né? É o cara do mito, né? O mito da caverna. Vocês já ouviram falar do mito da caverna? Uma hora a gente fala sobre isso, né? Quando for falar das vibrações. Então a gente vai vendo que a doutrina, então, nos traz essa luz, né? Essa luz. Ela nos traz indicativos e indicadores para nós atingirmos essa grande meta que é a da perfeição. Só que, assim, é bom a gente não se apegar muito à questão da perfeição, porque você tem que ir fazendo todo dia. Todo dia você vai construindo a sua perfeição. Porque às vezes nós somos muito apressados, né? Esse mundo físico, material, ele sempre é muito imediatista, né? Tem que ser para ontem, né? E não. A evolução espiritual, ela é lenta e gradual, certo? Para que a gente realmente aproveite essa viagem evolutiva, porque senão nós não aproveitamos.
E se alguém trouxer para nós todas as respostas, também não vamos aproveitar. Então nós é que somos os, digamos assim, nós que somos os sujeitos, nós devemos ser os sujeitos, né, dessa busca de significados, né, essa busca de propósitos. Nós é que temos que ser, né? E isso se dá muito mais pelo campo da evolução espiritual. Porque o físico é só um fazedor de coisa, né? O elaborador é diferente, né? A gente elabora na mente, né? Na mente, alimenta a alma e transfere para o espírito. Mais ou menos isso, né? Ok, gente? Estamos bom por hoje? Ainda falando, eu estava falando da vibração, lembrei da questão da oração. Não sei se alguém já ouviu falar isso, mas eu já falei isso, talvez, em alguma live que eu já fiz aí. Quem tem internet aí é só me descobrir lá no YouTube, tem um monte de vídeos lá. Aí, a oração é algo vibracional. Vocês sabem disso, né? Quando eu falei do imediatismo, às vezes as pessoas fazem oração e esperam uma resposta imediata. Né? E nem fica no WhatsApp, né? É. Então, o que acontece? A verdade é que a oração, quanto mais autêntica, mais natural ela seja feita, em condições de tranquilidade, né, de calmaria. Você tem que baixar a sua adrenalina para fazer uma boa oração. Essas orações de desespero, as vibrações, elas saem tudo, se perde. Então, a gente tem que prestar atenção, porque não sei se já aconteceu com algum de vocês, quando você faz uma oração, pedindo alguma coisa, etc., ou prevenindo alguma coisa e tal, e aí não rola nada, né, imediatamente. Dali passa uma semana, né, 10 dias, de repente aquilo se apresenta. Aí você diz, nossa, mas agora, né? Eu já tinha até esquecido disso. Essa graça, né, que a gente fala, a graça que a gente recebe, então a oração, ela tem um espectro vibracional. E ela vai reverberar aonde for para ser. No tempo que for para ser. No tempo do cosmos. No tempo cósmico. Não é no seu tempo. Certo? Então a gente tem que aprender isso. Né? E quando a gente, por exemplo, se você vibrar pela paz universal, né? Pela paz do planeta, pela paz, pela saúde, nunca fique preocupado com o tempo que isso vai acontecer. Apenas vibre naquela sintonia que você está buscando. Simples, né? A gente leva tempo para descobrir isso. Ok, gente? Então vamos fazer oração. Eu costumo dizer, né, que a oração, ela sempre dá esse fecho, né? Porque é a hora da gente sintonizar, né, com a espiritualidade para buscar harmonia, buscar paz, buscar saúde para todos nós aqui, para todos nós no planeta, né? E
esse é um momento bem adequado, né, para a gente fazer essas solicitações, para vibrar nesse sentido, né, dessa busca de sabedoria, de conhecimento para todos nós. Então, pedimos a Deus Pai, ao Cristo, ao Espírito Santo e a toda a hierarquia espiritual, em primeiro lugar, agradecer a oportunidade de estarmos todos aqui hoje reunidos, né, nesse reencontro de harmonia, de paz, saúde, de alegria. E agradecer também por estarmos todos aqui em busca da nossa própria evolução espiritual, do nosso aperfeiçoamento, em síntese, da nossa própria cura. Então pedimos a graça da iluminação, da luz, para que cada um de nós, ao seu tempo, no seu ritmo, encontre os melhores significados para as suas vidas, encontre os melhores propósitos para continuar existindo e fazendo o bem para si mesmo e para todos os demais. Que assim seja. Amém. Graças a Deus.